Sargento da PM que fazia segurança em loja da Zona Leste é morto por bando que tomou sua arma. Criminosos matam o motorista da Secretaria Municipal de Saúde e jogam corpo em cemitério no São Raimundo. Homem tem perna arrancada ao ser atropelado no bairro do Planalto. Em troca de tiros, homem é morto no bairro do Coroado. Dupla que se disfarçava de gari para assaltar é presa pela Polícia Militar. Fundação de Vigilância em Saúde confirma novo caso de doença de Chagas proveniente de Guarini. Tribunal de Contas do Estado dá 8 meses para o Wilson Lima ajustar gastos com pessoal. Apostador de Osasco ganha sozinho os 124 milhões acumulados da Mega Sena. Banco Central mantém juros básicos no menor nível da história. Relator diz que fará mudança em sua proposta de reforma da Previdência. Moro diz no Senado que não tem nada a esconder e não tem apego ao cargo de ministro. Bolsonaro chama de patrimônio nacional e que ele não sai do ministério. Terremoto sacode regiões da Argentina e Chile. Irã anuncia ter derrubado um drone americano perto do Estreito de Hormuz. É o Jornal da Manhã que começa agora. 5:48. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Com alguma nebulosidade, Manaus amanhece com 24 graus de temperatura e a máxima prevista é de 32 graus. Choveu em áreas isoladas durante a madrugada dentro da previsão do clima-tempo de apenas 5 milímetros de precipitação pluviométrica. A umidade do ar é de 89% e os ventos estão calmos com 6 km/h de velocidade. É quinta-feira, 20 de junho. Chegamos aos 171 dias do ano. Faltam 194 para terminar 2019. Dia dos Santos, João Fischer e Tomás Moore. Também é o dia do revendedor, o Dia Mundial do Refugiado, criado na Convenção de 1951 pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, e o dia de Corpus Christi. O Rio Negro parece ter parado de subir. Na leitura de ontem, mantinha os 29 metros e 40 centímetros em relação ao nível do mar. O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes está operando sem restrições para pousos e decolagens. Fatos marcantes da história. Em 20 de junho de 1963, Estados Unidos e União das Repúblicas Socialista e Soviética criam uma linha de telex. O telefone vermelho. Essa linha direta entre os blocos na Guerra Fria evitou a crise dos mísseis. Khrushchev ameaçou a instalação em Cuba de lançadores de mísseis capazes de atingir os Estados Unidos. Kennedy ordenou então o bloqueio naval de Cuba. Os dois países recuaram. 1991, Berlim volta a ser a capital da Alemanha 43 anos depois de haver perdido tal condição e se torna a sede do governo federal e do parlamento. 1993, um trem de alta velocidade atravessa pela primeira vez o Canal da Mancha por um túnel submarino que une a França e a Grã-Bretanha em 2h30. 2001, Beirute amanhece sem a presença das tropas sírias pela primeira vez em 25 anos. 5h51 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. E bom dia também ao nosso sonoplasta Itamar Jardina. O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas removeu 35 veículos na manhã de ontem nos bairros Compensa e Nova Cidade. A fiscalização fez parte da segunda fase da Operação Imperium, deflagrada pela Secretaria de Segurança Pública. Dos 35 veículos removidos por diversas irregularidades, 31 eram motos e 4 carros. Durante a fiscalização, 117 multas foram aplicadas por diversas irregularidades e 25 certificados de registro e licenciamento de veículos e 4 carteiras nacionais de habilitação foram recolhidas. Durante a segunda fase da Operação Imperium, policiais civis e militares cumpriram 30 mandados de prisão, busca e apreensão em bairros de todas as regiões geográficas de Manaus. Já vamos às ruas da cidade, onde está o repórter Alberto Pellegrini. Bom dia, Pellegrini. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, Eduardo Silva, bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. O tempo é bom no momento, não é, Pellegrini? É bom, Paulo Guerra, é bom, mas já começa a clarear. Tivemos aí, como você colocou muito bem, chuva em áreas isoladas da cidade, como no caso da Zona Leste de Manaus, aqui nas proximidades do pronto-socorro João Lúcio, no nosso deslocamento para cá, percebemos ainda a pista molhada devido à chuva que caiu aí, Paulo Guerra, já no começo da madrugada. Pellegrini, tivemos aí horas de violência na cidade. E um sargento da PM já na reserva que fazia segurança em uma loja, ele foi surpreendido por um bando quando a loja era fechada, e os foram direto na arma dele, não é, Pellegrini?
Pois é, Paulo, esses bandidos são três, na realidade, são três bandidos, Paulo, que vêm roubando armas aí na cidade. Não é a primeira vez que ocupantes de um HB20, né, de um carro HB20 de cor branca, roubam armas na cidade. E ontem, além de roubarem a arma do sargento da reserva, Luiz Carlos da Silva Castro, de 56 anos, ele infelizmente acabou morrendo aí por três bandidos. Um deles ainda tentou aí tentar reagir, mas acabou levando aí 3 tiros e acabou morrendo na hora. Pois é, Peregrini, a informação de que pelo menos 2 teriam sido presos, você tem essa informação, Peregrini? Sim, Paulo, já temos a informação aí de que 2 teriam sido presos, inclusive um deles lá no município de Rio Preto da Eva. Daqui a pouco vamos trazer as informações. Pois é, Peregrini, tem que levar os costumes, não? Ah, sim. E também, Peregrini, tivemos aí outros eventos na cidade, como um homem que sofreu um atropelamento, teve a perna arrancada lá no Planalto, não é, Peregrini? Pois é, foi uma imagem macabra para quem passava pelo local. 2 carros, Paulo, bateram e o que bateu lá atrás jogou o carro que estava na frente para cima do rapaz que foi atropelado e teve a perna decepada e acabou morrendo. Foi um acidente muito grave na Avenida Laguna, lá no bairro Planalto. O rapaz teve a perna decepada, separada do corpo. Criminosos mataram o motorista da Secretaria Municipal de Saúde. Ele, inclusive, é funcionário estatutário, Peregrini, mas já teve envolvimento com drogas, segundo outras informações, e também diz que fazia parte aí de uma facção, é o que falam. E pegaram e jogaram o corpo dele dentro do cemitério, Peregrini, para facilitar, seria isso? Cemitério Santa Helena, ele usava inclusive uma camiseta do SAMU. Ele, foi jogado lá no cemitério, Paulo Guerra, no cemitério lá no bairro de São Raimundo, chamou a atenção de muita gente e, com um recado, que jogaram ele lá dentro do cemitério, Paulo? Já seria assim, vai morrer, vai ficar por aí mesmo. Infelizmente foi assim que foi feito, o corpo foi jogado de dentro de um carro misterioso no final da tarde de ontem, lá no cemitério de Santa Helena. Há um alerta para que esse pessoal que se desfaça de gari, se alguém bater na sua porta, um gari ou alguma coisa, não abra a porta, não fale, porque andam se disfarçando de gari para realizar assaltos, né, Peregrini, na cidade. Pois é, postos de gasolina, empresários, eles usam a roupa do SAMU para fazer da Secretaria Municipal de Limpeza, para fazer esse tipo de assalto. Até mesmo a mochila que tem o símbolo deles, Paulo, é usado por esses bandidos. Eles geralmente andam de moto também e aproveitam para assaltar empresários que chegam a postos de gasolina, até mesmo na rua. Tá uma situação muito perigosa e um alerta está sendo feito aí para que as pessoas tomem muito cuidado em relação a esse tipo de situação. Peregrini, a movimentação deve ser grande daqui a pouco. Fala-se que pelo menos 10.000 pessoas deverão deixar a cidade nas próximas horas. Daqui a pouco vamos falar sobre esse assunto. E a ponte Rio Negro aí também, com fiscalização. E se você vai sair da cidade, tome cuidado com o seu veículo, não é, Peregrini? Ah, sim, Paulo, tem que estar com todos os documentos. Quem vai levar a criança, coloque na cadeirinha. O batalhão de trânsito está fazendo um grande trabalho ali na ponte e com certeza vai fiscalizar o veículo. A ASAM também deve trabalhar na barreira, na ponte, também na balsa, Paulo, ali no porto da Ceasa. Com certeza também vai ter uma grande fiscalização e uma grande procura também aí das pessoas que vão aproveitar o feriado. Em relação à M070, nós fizemos o trajeto até Manacapuru 2 vezes essa semana, Paulo. O que nós podemos notar é uma melhora significativa, na estrada, está muito boa. Tem ainda os trechos que estão sendo recuperados, como ali próximo à comunidade do Ariaú, também ali nas proximidades também ali da comunidade do residencial Bem-TV, na M070, umas partes ainda que faltam serem recuperadas. Porém, Paulo, a gente pode colocar que já 75%, 80% da pista da M070 já está recuperada. Ontem eu fui surpreendido com uma revelação do nosso repórter Alberto Peregrini. Depois que o Papa anunciou que homens casados poderão ser padres, poderão ser ordenados padre, ele disse que já está inscrito. Seria isso mesmo, Peregrini? Pois é, Paulo Guerra, eu já quero me candidatar a uma das vagas, já que vai ter padre aí pela Amazônia. Eu julgo ter esse perfil e vou me candidatar sim a uma vaga a padre casado nas áreas mais distantes da Amazônia. Esse perfil é forte, Peregrini, até daqui a pouco, hein? Até daqui a pouco, quando voltaremos
Com essas e outras informações, Paulo Guerra. 5h58 em Manaus. Com foco na segurança dos passageiros que sairão de Manaus durante o feriado prolongado de Corpus Christi, a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Estado irá intensificar a fiscalização de transportes intermunicipais. Mais de 10 mil pessoas utilizarão o transporte rodoviário neste período, de acordo com a estimativa da agência. A fiscalização iniciou ontem e se estende até o próximo domingo nas principais entradas e saídas da capital. A rodoviária Oscar Angelim, a ponte Jornalista Felipe Dal, a ponte Rio Negro e a barreira de saída da capital, localizada no início das rodovias AM10 e BR-174. Ônibus, micro-ônibus, vans e veículos de fretamento, inclusive os táxis que operam nesse sistema, serão abordados. A FEComércio informou o horário de funcionamento do comércio varejista e atacadista de Manaus nesta quinta-feira, feriado de Corpus Christi. Comércio da região central das 9 às 13 horas. Os shoppings, em sua maioria, abrem às 12 horas suas praças de comelança, ou seja, as praças de alimentação. Os bancos estarão fechados e funcionam amanhã normalmente. A Prefeitura decretou ponto facultativo em todas as repartições públicas municipais nesta sexta-feira. Uma das principais celebrações católicas, a programação de Corpus Christi acontecerá hoje nas ruas do Centro Histórico e em torno da Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição. A programação conta com o apoio da Prefeitura. De acordo com o padre Orlando Barbosa, a expectativa na celebração externa e nos pontos de parada é de 60 mil pessoas e nas missas dentro da matriz Nossa Senhora da Conceição é de 1.000 fiéis. Conforme o sacerdote, a celebração é realizada na quinta-feira, seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, evento que ocorre depois de Pentecostes. O intuito da cerimônia é a simbolização de Jesus Cristo e seus ensinamentos, em que alimentar-se do sangue e corpo de Cristo, representados pelo vinho e o pão. Pela manhã haverá a celebração eucarística na Catedral Metropolitana, com a primeira missa começando às 7:30 da manhã, com Monsenhor Sabino, e outra celebração às 10 horas com Dom Mário Pascoaloto. À tarde, a partir das 17h15, a procissão sairá da Igreja Matriz e percorrerá as ruas 7 de setembro, Joaquim Nabuco, com as bênçãos aos enfermos em frente ao Hospital Beneficente Portuguesa, 10 de julho, e a volta na Avenida Eduardo Ribeiro. Ao fim da procissão, o padre Orlando Barbosa realizará a liturgia e a bênção do Santíssimo Sacramento. Vamos interagir com os nossos ouvintes. Residencial Vita Tarumã, o pessoal acompanhando o jornal, a família Alfaia aqui em Manaus e também em Foz do Iguaçu, o professor Marlon lá de Nova Olinda do Norte, o Harley Campos Salles, o pastor Harley Campos Salles está acompanhando o jornal, e os ouvintes lá da comunidade Novo Céu em Altazes, e também ouvintes do Tarumã. E a todos vocês, os nossos agradecimentos. Continuem aí mandando suas mensagens através do aplicativo Humano. A Prefeitura de Manaus divulgou nesta quarta-feira o resultado do processo seletivo do programa Bolsa Idiomas 2019. O anúncio resultou na classificação de 7.868 inscritos de um total de 17.610. A entrega de documentos ocorre no período de 25 a 27 deste mês, de 8 às 17 horas, na sede da ESP-SEMAD, localizada na Avenida Professor Newton Lins, Bloco D da Universidade Newton Lins, lá no Parque das Laranjeiras. A Feira de Produtos Regionais regionalizada ou realizada semanalmente pela Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, ADS, irá funcionar normalmente nesta quinta-feira, feriado de Corpus Christi. A edição é realizada a partir das 16 horas no estacionamento do Manaus Plaza Shopping. Já essa edição de sexta-feira é realizada semanalmente na Agência de Fomento do Estado do Amazonas, AFEAM, e no estacionamento da Secretaria de Estado de Produção Rural, CEPRO, não terão funcionamento, em detrimento do ponto facultativo decretado pelo governo do estado. No sábado, as feiras da ADS voltam a funcionar e serão realizadas no frigorífico Vitelo, na Cidade Nova, de 5 às 12 horas, no comando da Polícia Militar, de 5 às 12 horas, no Centro Associativo dos Suboficiais e Sargentos da Aeronáutica, das 5 às 12 horas, e no Shopping Ponta Negra, de 7 às 11 horas e 30 minutos, que conta com uma ala específica para produtos orgânicos. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg.
Muito bem, Paulo Guerra. A Prefeitura de Manacapuru, por meio da Secretaria de Educação, a CEMED, realizou na tarde de ontem, na EMF Zorada Alexandre, o encerramento da formação de educação especial em atendimento educacional especializado para professores da sala de recursos, apoios pedagógicos, gestores das escolas municipais, professores, auxiliares que acompanham alunos PCDs e representantes da APAI. Na ocasião, a primeira-dama do município, senhora Laura Nicolau, foi agraciada com o título de madrinha da causa Educação Especial de Manacapuru pelos trabalhos desenvolvidos em prol da solidariedade e dignidade humana. As formadoras de cursos receberam certificado de reconhecimento pelas experiências compartilhadas durante todo o curso. O evento contou com a participação do prefeito Beto D'Angelo, que em seu discurso disse que sua gestão vem trabalhando na inclusão educacional dos alunos com necessidades especiais, onde por meio de cursos de capacitação, os profissionais da rede municipal de ensino, que mantêm contato diário com as crianças, estão aperfeiçoando os seus métodos de trabalho, e concluiu dizendo que, enquanto prefeito, não medirá esforços para dar o que há de melhor para a educação. Para o secretário de Educação do município, professor Raimundo Conde, educação é um compromisso de todos, e somente através da educação é que se pode unificar o conhecimento e desbravar os desafios do futuro. Por isso, se o município tem a responsabilidade de investir na educação, a família tem por obrigação acompanhar o andamento dos filhos na escola. Se fizeram presentes na cerimônia de encerramento os vereadores, secretários, professores do Sistema Municipal de Ensino e par de alunos com necessidades educacionais especiais. E ainda houve também uma apresentação do SEI João de Deus. Bem, Paulo, vamos interagir com nossos ouvintes. Lá na comunidade de São Paulo, no Sacambu, zona rural de Manacapuru, está o senhor Wilson, a professora Flávia, na comunidade do Águia, e também a senhora Rosália, na comunidade do Ena, no Rio Manacapuru. E aproveitar para mandar um abraço para o nosso futuro padre Pellegrini, que já adotou Manacapuru como seu segundo lar. De Manacapuru, Zeg para o Jornal da Manhã. 6h08 em Manaus. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas vai acompanhar as ações de prevenção contra surtos e doenças e monitorar enfermidades de notificação compulsória, com destaque para sarampo. Durante a 54ª edição do Festival Folclórico de Parintins, será realizado nos dias 28, 29 e 30 de junho no município parintinense. Os cuidados obedecem à portaria 1139/2013, legislação que dispõe sobre assistência e vigilância em saúde para eventos de massa com grande aglomeração de pessoas, como é o Festival Folclórico de Parintins. Pela vigilância ativa, a FVSM vai intensificar ações de vigilância sanitária em relação à qualidade dos produtos e serviços oferecidos à população do município. O IBGE divulgou ontem os resultados do tema educação através da pesquisa do PNAD contínua para o ano de 2018. A melhor notícia veio da redução do analfabetismo ocorrida em todas as faixas etárias da população. A pesquisa compara os últimos 3 anos da educação, incluindo Manaus, que também teve redução no analfabetismo. No mesmo sentido, as taxas vêm caindo quando se considera a população por idade. A Procuradoria-Geral do Estado garantiu nos últimos 5 anos o ingresso de recursos de aproximadamente 1,4 bilhão aos cofres do governo do Estado. Em torno de 82% deste montante vieram dos depósitos decorrentes das ações judiciais que tiveram atuação decisivas da PGE-AM. Os outros 18% ingressaram nas contas públicas em função da recuperação de débitos inscritos na dívida ativa estadual. Somente em 2009, com valores apurados até o último dia 18 deste mês de junho, o montante recuperado pela PGE-AM na atual gestão, entre dívida ativa e depósitos judiciais, somou em torno de 157 milhões de reais, ou seja, 11,27% do total arrecadado desde 2014. A Defensoria Pública do Estado vai prestar assistência jurídica em todas as unidades prisionais de Manaus a partir do dia 10 de julho. É o que prevê o estudo de modelagem de cogestão compartilhada do sistema prisional, que vai instruir o novo processo licitatório que será lançado em breve pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, a SEAP. Atualmente, os apenados recebem atendimentos jurídicos por meio das empresas que fazem a cogestão das unidades prisionais. Com a aproximação do término dos contratos, o governo do Amazonas, em comum acordo com a DPE, definiu que os serviços serão feitos por defensores públicos. A medida tem como finalidade dar celeridade na análise de processos da população carcerária, além de reduzir custos. O governo do Amazonas entregou à Casa Civil, no Palácio do Planalto, o projeto para a conclusão da BR-319.
especificamente do trecho chamado de trecho do meio, do quilômetro 177,8 ao quilômetro 655,7, que ainda não foi pavimentado. Nesta quarta-feira, o vice-governador e secretário da Casa Civil, Carlos Almeida, teve audiência com o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Henrique Canuto, quando entregou cópia do projeto e reforçou a importância da rodovia para o estado. A partir de agosto, um novo teste mais preciso e eficaz para o diagnóstico da tuberculose será introduzido na rede estadual de saúde. O teste rápido molecular Ultra, TRM Ultra, para diagnóstico da tuberculose foi tema do primeiro seminário amazônico de pesquisa clínica em tuberculose, que iniciou nesta quarta-feira no auditório da Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado. O evento visa mostrar os avanços na pesquisa voltada para o diagnóstico e tratamento da tuberculose. A programação, que vai até esta sexta-feira, inclui palestras com pesquisadores nacionais e internacionais, voltado para profissionais de saúde. Entre os temas abordados durante o seminário estão teste rápido para o diagnóstico de tuberculose, epidemiologia, cuidados da infecção latente e farmacocinética. A coordenadora do Programa Estadual de Controle da Tuberculose da Fundação de Vigilância em Saúde, Marlúcia Garrido, que representou a Secretaria de Estado de Saúde no evento, disse que a previsão da chegada do teste rápido molecular Ultra é a partir do mês de agosto, conforme previsão do Ministério da Saúde. E um ouvinte faz uma denúncia aqui de que no laboratório do Francisca Mendes a máquina de ressonância está quebrada já há um ano e a máquina de tomografia também, e a de mamografia está sem funcionar. Vamos esperar que o hospital dê as devidas informações e os esclarecimentos sobre esta denúncia. 6:13. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas confirmou nesta quarta-feira um novo caso de doença de Chagas aguda de transmissão oral procedente de Uarini, onde 6 pessoas já haviam tido confirmação da doença. O 7º caso é de uma paciente de 36 anos, residente de Tefé, que esteve em Uarini no período de 2 a 28 de maio deste ano. Ao retornar para o município, a paciente apresentou febre e dores no corpo e procurou atendimento médico. Foi realizada a coleta de sangue para identificação de malária, que apresentou resultado negativo. Com a persistência dos sinais e sintomas, foi realizada a nova coleta de sangue, que apresentou resultado positivo para a doença de Chagas aguda. Segundo a coordenadora do Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde da FVSM, Liane Souza, a paciente relatou o consumo de açaí durante a permanência em Uarini. Ao investigar o caso, a paciente consumiu o açaí do mesmo fornecedor dos primeiros casos confirmados da doença, disse Liane, acrescentando ainda que a FVS aguarda o resultado de outros 40 exames realizados a partir de amostra de sangue. A pedido do Ministério Público Federal, em ação civil pública, a Justiça Federal determinou à Agência Nacional de Mineração que suspenda os requerimentos de exploração mineral em unidades de conservação federais de uso sustentável do Amazonas, quando não houver plano de manejo aprovado que permita a atividade. Conforme a decisão, as medidas devem ser cumpridas em 60 dias sob multa diária de R$15 mil em caso de descumprimento. A decisão determinou ainda que o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas remeta ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, todo e qualquer requerimento de licenciamento ambiental relacionado a atividades a serem desenvolvidas no interior de unidades de conservação federais, com exceção da modalidade área de proteção ambiental. TRE inicia em Iranduba o projeto Eleitor do Futuro. J-Rai tem os detalhes. Em cerimônia na manhã de ontem no plenário da Câmara Municipal de Iranduba, o Tribunal Regional Eleitoral TRE-AM, por meio da Escola Judiciária Eleitoral, deu início no município ao projeto Eleitor do Futuro, com o objetivo de orientar estudantes com idades entre 16 e 17 anos sobre a importância do voto consciente. Na abertura da palestra de sensibilização para uma plateia formada por alunos da rede pública local,
Municipal, estiveram presentes o vice-presidente e corregedor eleitoral do TRE, desembargador Aristóteles Turi, e autoridades municipais. O coordenador da Escola Judiciária Eleitoral do TRE, Fuete Semen Filho, explicou que o projeto é exclusivamente voltado para a classe jovem do interior do Amazonas. O projeto Eleitor do Futuro já é um projeto sedimentado na Justiça Eleitoral, já existe há mais de 15 anos, que visa principalmente a conscientização, a formação do jovem eleitor para a importância da sua consciência enquanto cidadão, enquanto eleitor, da sua participação efetiva nas decisões da sua cidade. Então, nós temos essa missão enquanto instituição, não só de realizar eleições, como também de passar essa conscientização e, com isso, contribuir para uma atividade mais correta, mais digna, mais transparente. A assistente social Diana Rosa Malcher, mobilizadora do Núcleo Juventude Unida pela Vida na Amazônia, JUVA, que faz parte da articulação do selo UNICEF em Iranduba, explicou que um dos 11 indicadores avaliados pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância é o percentual de adolescentes entre 16 e 17 anos aptos a votar. De acordo com Diana Rosa, Iranduba está no vermelho nesse item. A maioria dos nossos adolescentes não tiraram o título para estarem exercendo seu direito como cidadão. Então, essa é uma metodologia, uma proposta que o selo traz, que ele detectou esse problema, esse diagnóstico que está acontecendo de fato no nosso município, e juntos estamos trabalhando para que essa problemática seja solucionada. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 6h17 em Manaus. Queremos lamentar o falecimento do economista Edson Loureiro Gonçalves. O corpo dele está sendo velado na funerária Canaã, na Major Gabriel, de onde sairá às 8h30 para sepultamento no cemitério São João Batista. Por 8 votos contra 1, a Câmara Municipal de São Sebastião do Atumã aceitou durante sessão ordinária na noite de ontem a denúncia contra o prefeito Fernando Falabella, do MDB. Usar os recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, para outros fins, entre eles pagamento de funcionários fantasmas. Após ser votado e aprovado a pedido de investigação, o presidente da Câmara Municipal, o vereador Wilson Mendes, do PSC, colocou em votação a formação de uma comissão processante que vai apurar as denúncias contra o prefeito Fernando Falabella. A vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputada Alessandra Campeiro, do MDB, declarou que historicamente a Casa Legislativa acompanha o parecer técnico do julgamento da prestação de contas de autoria do Tribunal de Contas do Estado, TCE-AM. Na última terça-feira, a Corte reprovou as contas do ex-governador Amazonino Mendes referente ao ano de 2018. De acordo com a assessoria de imprensa do TCE-AM, até o início de julho, o parecer será enviado à Assembleia Legislativa do Estado. O julgamento das contas de Amazonino pelo Legislativo Estadual só acontecerá após o recesso de meio de ano. O presidente da Fundação Nacional de Saúde, FUNASA, Ronaldo Nogueira, afirmou que a entidade reforçará os investimentos no Amazonas. A garantia foi dada ao vice-governador Carlos Almeida e ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, durante reunião ontem em Brasília. Para começar, serão disponibilizados mais purificadores comunitários de água potável da tecnologia Salta Z. Desenvolvido por pesquisadores da própria FUNASA, eles são 25% mais baratos que os similares e estão beneficiando milhares de famílias em comunidades ribeirinhas no interior amazonense. O governador Wilson Lima recebeu do Tribunal de Contas do Estado um prazo de 8 meses para ajustar os gastos com o pessoal. A determinação partiu da presidente da Corte, conselheira Yara Lins, e foi aprovada por unanimidade pelo colegiado em sessão nesta quarta-feira. Até o fim desse prazo, o governo deve eliminar o percentual excedente da despesa com gastos de pessoal e vedar a concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título. O TCE também barrou criação de cargo, emprego ou função, alteração de estrutura de carreira com aumento de despesa e o provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer custo. A decisão é baseada nos artigos 20 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em outro documento encaminhado à Assembleia Legislativa, o TSE recomenda aos deputados que, enquanto não houver recondução aos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal,
sobre teste qualquer análise de projeto de lei que incorra em aumento das despesas de pessoal do Poder Executivo, ressalvadas as exceções mencionadas pela legislação que regula a matéria. Em nota, o governo do estado informou que está adotando todas as medidas de austeridade necessárias para enfrentar o déficit orçamentário e atender os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal relativos aos gastos com pessoal. Polícia. 2 assaltantes especializados em roubar empresários usando farda de agentes da limpeza pública foram presos ontem por policiais militares e civis. O caso foi registrado no 12º DIP. A polícia ainda não divulgou os nomes e as idades dos suspeitos. Em nota, a Prefeitura de Manaus alertou a população para que não atenda pessoas que façam abordagens vestidas com as fardas dos servidores da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, a CEMUSP. Tratam-se de falsos garis. A CEMUSP tem registrado, inclusive, relatos de servidores sobre furtos de fardamento dos varais de suas casas, informou a nota. Alberto Peregrini, o que mais aconteceu nas últimas horas na cidade? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. No pronto-socorro 28 de agosto, um plantão considerado dos mais tranquilos, apenas um atendimento por violência. Ainda assim, Paulo Guerra, uma agressão física entre familiares. 2 cunhados brigaram, se desentenderam e um deles acabou dando uma paulada no outro, que deu entrada no pronto-socorro. No pronto-socorro João Lúcio, no gigante da zona leste da cidade, um homem deu entrada vítima de atropelamento. Aconteceu na Avenida Grande Circular por volta de 19h22. Era a noite de ontem. Tudo parecia tranquilo, mas esse homem deu entrada entre a vida e a morte, sendo que agora já está melhor devido ao atendimento que foi prestado pelos anjos da vida do pronto-socorro João Lúcio. Ainda do João Lúcio, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vítima de agressão física por causa de uma briga de trânsito. 2 homens foram para a briga, foram para a via de fato. Tudo aconteceu nas proximidades da rotatória da Samsung, era por volta de 18h30 à noite de ontem. Um deu uma fechada no outro, lá na frente o outro descontou. Ficou naquela, Paulo, até que os 2 desceram do carro e foram para a briga. Se um dos 2 ali está armado, algo de pior poderia ter acontecido. Muita briga de trânsito, muita discussão vem acontecendo na cidade. E ontem na rotatória da Samsung, 2 homens discutiram e depois foram para a briga. Um motorista de um Chevette e outro de um HB20. Pronto socorro Platão Araújo, este também localizado no coração da zona leste da cidade. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte. 22h32. Era a noite de ontem. Em um bar localizado no bairro Cidade de Deus, um homem tentou matar o outro a facadas. Por sorte, as facadas pegaram só de raspão no braço da vítima, que ainda assim foi fazer um curativo no pronto-socorro. Ele passou por alguns procedimentos, levou ponto no braço e posteriormente liberado. Foi por muita sorte, foi por muito pouco que ele não partiu dessa para pior. O oponente, o outro que estava brigando com ele, queria mesmo era matá-lo. Isso aconteceu no bairro Cidade de Deus. Ainda do pronto-socorro Platão Araújo, acidente de trânsito, queda de bicicleta em altíssima velocidade e possivelmente embriagado. Um homem caiu da bicicleta e rebolou pelo asfalto e quase morre. Aí alguém me diz, mas como é alta velocidade de bicicleta? É que ele estava descendo a ladeira da Avenida Camapuã, uma ladeira bastante acentuada. A bicicleta não tinha freio, ele estava embriagado.
Ele estava freando a bicicleta com a sandália. A sandália quebrou e ele não tinha mais como frear a sua bicicleta. Daí bateu na sarjeta, rebolou pelo asfalto. Segundo as informações de testemunhas, por muito pouco ele não morreu, que o carro que veio atrás teve que fazer uma manobra brusca para não atropelá-lo. Ele também por pouco não bateu a cabeça na sarjeta. Quase que ele parte dessa para pior. Ele foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo, onde passou por procedimentos e não corre nenhum risco de morte. Já a bicicleta não teve a mesma sorte e deu PT. Perda total na bicicleta conduzida por esse homem que estava completamente embriagado. As informações dão conta de que ele tomou um tal de camelinho, aliás, uma bebida que tem efeitos aí rápidos na cabeça dos embriagados. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ainda é muito comentado um crime que aconteceu no interior, lá em Maranhão, por não ter nenhum pertence de valor para entregar. Um homem foi assassinado, ele tinha 22 anos de idade. Os bandidos já foram presos e em depoimentos informaram que, como a vítima não tinha nenhum pertence de valor para entregar, eles resolveram matar o homem por agressão física e jogaram o corpo no rio. Uma testemunha viu tudo e entregou os bandidos à polícia, que já foram presos, estão na unidade prisional à disposição da justiça. Um crime que chocou os moradores de Maranhão, que estão ouvindo o Jornal da Manhã nesse momento e já estão sabendo, já estão aí pedindo o mais rápido possível providências da justiça aí para prender, colocar na penitenciária os bandidos que mataram uma pessoa que estava sendo assaltada. Ele não tinha nada de valor para entregar e por isso pagou com a própria vida. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas em Manaus. E atenção, foi perto da Casa do Sapo, lá perto da Casa do Sapo, no cemitério Santa Helena, um funcionário da Secretaria de Saúde foi assassinado, um funcionário do SAMU. Segundo as primeiras informações, esse homem já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas e ele teve o corpo jogado no cemitério, lá no cemitério Santa Helena, ali na área. Quem não sabe onde é o cemitério Santa Helena, era ali antigo, próximo ao antigo Porto da Balsa de São Raimundo. Que saudade daquele tempo da balsa. E ontem, Paulo Guerra e ouvintes, esse homem teve o corpo desovado, foi jogado lá no cemitério Santa Helena, em meio aos mortos que já faziam, que já estavam lá nas sepulturas. Esse também que foi jogado chamou muita atenção dos moradores. A polícia esteve no local, Departamento de Perícia Técnica e Científica, bem como uma equipe do IML que fez a remoção do corpo para a sede do Instituto Médico Legal. Avenida Laguna, um acidente de trânsito terrível, um desastre, como diziam antigamente, aconteceu na Avenida Laguna, no bairro do Planalto. Um homem foi barbaramente atropelado e teve a perna decepada devido a esse acidente. As informações dão conta de que 2 carros se envolveram no acidente e um desses carros que se envolveu no acidente acabou atropelando esse homem que teve a perna decepada e infelizmente morreu na hora. O acidente, repito, aconteceu na Avenida Laguna, no bairro do Planalto. Foi uma cena realmente macabra. Quem passava pelo local se deparou com uma situação aí muito complicada, uma situação aí de terror para quem passava no local. O atropelamento que teve aí uma vítima que acabou morrendo na hora e teve a perna decepada. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção, o sargento da Polícia Militar da Reserva, Luiz Carlos da Silva,
de 56 anos de idade, foi morto ontem quando fazia segurança a uma loja na Avenida Grande Circular, famosa Altasmirim. 3 bandidos chegaram num carro modelo HB20 e, sem mais delongas, chegaram perto do sargento, tomaram a arma dele e o executaram com 3 tiros. Infelizmente, é mais um pai de família trabalhador que morre na mão de bandido. Os assassinos, 2 deles já foram presos, um deles lá no município de Rio Preto da Eva. Tomara que eles apodreçam na cadeia. O sargento que perdeu a vida ontem quando estava trabalhando, um pai de família, é mais um pai de família que perde a vida na mão de bandidos. E não é a primeira vez que ocupantes desse HB20 roubam armas na cidade. Eles gostam de roubar armas e estão aí à solto na cidade, usando sempre um carro modelo HB20 de cor branca. Morte no bairro do Coroado. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ainda com muitos detalhes a acrescentar. Um homem foi assassinado. Um homem morreu no bairro do Coroado, nas proximidades da feira. As primeiras informações é que houve troca de tiros e as informações ainda estão sendo levantadas, Paulo Guerra. O crime aconteceu no bairro do Coroado, após receber 2 balaços pelo corpo. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu. As informações que temos é que a vítima, o que levou bala, o que morreu, não era Boa Bisca. O crime aconteceu, repito, nas proximidades da Feira do Coroado. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. Paulo Guerra, interagindo com nossos ouvintes, um abraço para o Mineiro, do Açaí do Mineiro. O melhor açaí da cidade é em frente ao cemitério. Ele vende o açaí em frente ao cemitério Renascer, lá na M070, tá com o rádio ligado. Mandou um abraço pro Eduardo Silva e pro Paulo Guerra. E quando você, Paulo e Eduardo, quiserem tomar um açaí na frente do cemitério, o Mineiro disse que é no 0800. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Loteria. Loto Fácil, concurso 1829, dezenas sorteadas 02, 03, 04, 05, 07, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 23 e 24. 4 apostas com 15 acertos, R$1.204.041,33 para cada uma. Com 14 acertos foram 625 apostas ganhadoras com premiação de R$1.369,11. Uma aposta de Osasco levou sozinho o prêmio de R$124.209.628,25 no concurso 2161 da Mega Sena, realizado ontem à noite em São Paulo. As dezenas sorteadas foram 08, 09, 10, 24, 42 e 44. Outras 255 apostas acertaram a quina, cada uma leva R$22.718,64. A quadra teve 15.769 apostas ganhadoras e cada uma receberá R$524,83. 6h41. Esportes. Não está fácil a vida do torcedor da Argentina nesta Copa América. Em o Mineirão, com a maioria a favor, a seleção sofreu, mas garantiu seu primeiro ponto na competição ao empatar por 1-1 com o Paraguai na noite desta quarta-feira, pela segunda rodada do grupo B do torneio, graças a Messi, que fez um gol de pênalti, e ao goleiro Armani, que pegou a cobrança de Derlis Gonçalves e evitou a segunda derrota em 2 jogos da Argentina. Ontem também pela Copa América, a Colômbia, com dificuldade no final do jogo, venceu o Catar por 1-0.
Os dois times voltam a campo no próximo domingo às 16 horas pela última rodada do Grupo B da Copa América. O Paraguai enfrenta a Colômbia na Arena Fonte Nova, enquanto a Argentina duela contra o Catar na Arena do Grêmio. Mundial Feminino, jogos de ontem. A Escócia, depois que estava vencendo por 3-0 a Argentina, cedeu o empate. E o Japão derrotado pela Inglaterra por 2-0. O jogo de hoje é 12 horas, Holanda e Canadá, Camarões e Nova Zelândia. Às 15 horas, Suécia e Estados Unidos, Tailândia e Chile. Na tarde desta quarta-feira, a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, divulgou as datas e os horários dos jogos das quartas de final da Copa América. Os jogos de ida no dia 10 de julho. Às 19h15, Grêmio e Bahia na Arena do Grêmio. 21h30, Atlético do Paraná e Flamengo na Arena da Baixada. No mesmo horário, Palmeiras e Internacional na Arena do Palmeiras. No dia 17 de julho, jogos de volta. Às 19h15, Bahia e Grêmio na Fonte Nova. 19h15 também, Atlético Mineiro e Cruzeiro no Independência. Às 21h30, Flamengo e Atlético Paranaense no Maracanã. Na mesma hora, Internacional e Palmeiras no Beira-Rio. Últimas notícias. No comunicado em que anunciou a decisão de manter a taxa básica de juros em 6,5% ao ano, o Comitê de Política Monetária Copom deixou a porta aberta para uma queda da Selic nas próximas reuniões, de acordo com economistas consultados. Para um corte se materializar, no entanto, será preciso que o governo consiga avançar na agenda de reformas, sobretudo na da Previdência. Ao contrário das outras reuniões, o Copom deixou mais claro nesta quarta-feira que a atividade econômica desacelerou, ao pontuar que indicadores recentes da atividade econômica indicam interrupção no processo de recuperação da economia brasileira. O Banco Central também passou a reconhecer um cenário externo menos adverso. A Comissão de Aplicação de Normas da Organização Internacional do Trabalho pediu que o governo brasileiro avalie a necessidade de mudanças na Lei 13.467/2017, conhecido como Reforma Trabalhista. A comissão analisava se a reforma trabalhista feria a Convenção 98 da Agência Multilateral da Organização das Nações Unidas, ONU, da qual o Brasil é signatário. A conclusão apresentada ontem na Conferência Internacional do Trabalho em Genebra, na Suíça, é que o governo brasileiro deve continuar analisando os impactos da reforma e decidir se não são necessárias adaptações. Isso deve ser feito em conjunto com a entidade de trabalhadores e empregadores. A comissão da OIT solicita ainda que o Brasil elabore um relatório em cooperação com entidades representativas de trabalhadores e empregadores para ser apresentado a um comitê de especialistas dentro do ciclo regular de análise do Brasil em relação à Convenção 98. Um adolescente de 13 anos teve o pênis cortado pela própria tia após ela descobrir que ele tinha estuprado uma filha dela de apenas 3 anos de idade. O caso aconteceu em Francisco Alves, no Nordeste do Paraná. De acordo com o relato da mulher, a polícia, o adolescente ficou cuidando da criança durante um dia. À noite, durante o banho, a mãe percebeu que a criança estava com a genitália machucada e reclamava de dor. Ao ser questionada, a criança disse que o adolescente havia colocado o piu-piu em sua genitália. Após o relato da filha, a mãe foi até a casa do sobrinho, que estava no banho, e cortou o pênis dele. TRF4 reduz pena de ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil na Lava Jato. Aldemir Bendini havia sido condenado a 11 anos de prisão pelo então juiz Sérgio Moro por corrupção e lavagem de dinheiro. Na segunda instância, réu foi absolvido do segundo crime e pena caiu para 7 anos e 9 meses. Ele está em liberdade por decisão do STF. O presidente Jair Bolsonaro editou a medida provisória 886, publicada ontem no Diário Oficial da União, que concentrou a articulação política do governo na Secretaria de Governo, que será comandada agora pelo general Luiz Eduardo Ramos. Ele foi nomeado na semana passada, mas não tomou posse oficialmente. A articulação junto ao Congresso Nacional cabia ao chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. O ministro, por sua vez, recebeu em sua pasta a Secretaria do Programa de Parceria de Investimentos, responsável pelas concessões e privatizações do governo federal. O relator da proposta da reforma da Previdência, Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, afirmou ontem que vai apresentar um voto complementar ao lido na semana passada, incorporando mudanças discutidas durante as sessões de debate do seu parecer. Haverá um voto complementar. Vamos apresentar e propor algumas alterações em função das reuniões aqui da Comissão Especial, disse após a segunda sessão para debater o relatório apresentado por ele na semana passada. Ele não adiantou que mudanças ele vai propor, mas disse que o voto complementar vai manter os pilares do seu parecer, como a idade mínima. Segundo o deputado, algumas mudanças são de texto, mas outras vão alterar o conteúdo. Governadores do Norte e Nordeste
estão coordenando um movimento para promover alterações na proposta de reforma tributária aprovada recentemente pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. De autoria do deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, e do economista Bernardo Api, o texto em discussão prevê a substituição de 5 tributos: PIS, COFINS, IPI, ICMS estadual e ISS municipal por um só, o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, cuja arrecadação seria compartilhada entre governo federal, estados e municípios. A equipe econômica do governo Jair Bolsonaro também prepara uma proposta de reforma tributária, mas ela ainda não foi detalhada. Entretanto, ela deve prever a união apenas de tributos federais, ou seja, não deve incluir impostos estaduais. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, disse ontem em audiência na Comissão de Constituição e Justiça do Senado que não tem nada a esconder sobre as conversas atribuídas a ele e a procuradores da Operação Lava Jato e que não tem nenhum apego pelo cargo que ocupa no governo Jair Bolsonaro. Moro foi ao Senado espontaneamente para dar explicações sobre o conteúdo das mensagens de celular divulgadas pelo site The Intercept nos últimos 10 dias. Os diálogos relatados pelo site teriam ocorrido por meio do aplicativo de mensagens Telegram, na época em que o ministro era o juiz responsável pelos processos da Lava Jato na Justiça Federal do Paraná. O presidente Jair Bolsonaro saiu em defesa enfática do ex-juiz da Lava Jato. Eu também não tenho apego ao meu cargo. O ministro é livre para tomar as decisões que bem entender. O Sérgio Moro é patrimônio nacional e se depender de mim não sai, disse. Querem tentar me atingir atacando quem está do meu lado. O Sérgio Moro é patrimônio, podem procurar outro alvo porque esse já era, disse Bolsonaro. O México ratificou nesta quarta-feira o novo acordo de livre comércio com Canadá e Estados Unidos, tornando-se o primeiro signatário a aprová-lo, apesar das tensões com o presidente americano Donald Trump. O Senado aprovou o TMEC por 114 votos a favor, 4 contra e 3 abstenções. O Canadá arrecadou 139 milhões de dólares, aproximadamente 533 milhões de reais em impostos oriundos da venda de maconha nos primeiros 5 meses da legalização da droga, segundo dados divulgados hoje pelo Departamento de Estatísticas do país. De acordo com os dados oficiais, entre outubro de 2018 e março de 2019, dos 139 milhões de dólares, as províncias canadenses arrecadaram 98 milhões em impostos sobre a maconha e o restante foi recolhido pelo governo federal. O presidente da China, Xi Jinping, chegou hoje a Pyongyang para uma visita oficial de 2 dias à Coreia do Norte. A primeira de um líder chinês em 14 anos, anunciou o canal estatal de televisão CCTV. Um terremoto de magnitude 5,5 estremeu a cidade de Mendoza, na Argentina. O tremor também foi sentido em várias regiões do Chile, mas sem informações de vítimas ou danos materiais, de acordo com informações das autoridades chilenas. Os Guardiões da Revolução do Irã anunciaram nesta quinta-feira a demolição de um avião não tripulado dos Estados Unidos, dedicado à operação de espionagem perto do Estreito de Hormuz, onde vários incidentes foram registrados no último mês. O drone entrou no espaço aéreo iraniano na madrugada de hoje, sobrevoando a região de Corre Mubarak, na província de Hormozgan, no sul do país, disseram os Guardiões em um comunicado. A Força Aeroespacial disse corpo militar de elite foi a encarregada de disparar contra o dispositivo descrito na nota como um avião espião dos Estados Unidos do tipo Global Hawk. Os Guardiões, apontados pelos Estados Unidos como um grupo terrorista, denunciaram que o drone americano violou o espaço aéreo territorial iraniano. As geleiras do Himalaia estão derretendo 2 vezes mais rápido desde o início deste século, ressaltando a ameaça que a crise climática representa ao fornecimento de água para centenas de milhões de pessoas na Ásia, de acordo com um estudo publicado hoje. Cientistas tentam há muito tempo precisar o quão rápido o aumento de temperaturas causados pela queima de carvão, petróleo e gás está consumindo o gelo das paisagens da região, muitas vezes classificado como o terceiro polo da Terra. A nova análise, que considera 40 anos de observação de satélites da Índia, China, Nepal e Butão, mostram que as geleiras estão perdendo o equivalente a aproximadamente meio metro vertical de gelo por ano desde o ano 2000. Isso representa o dobro da média entre os anos de 1975 e 2000. Esse é o retrato mais claro do quão rápidos as geleiras do Himalaia estão derretendo ao longo deste intervalo de tempo. E por quê? Disse o principal autor do estudo, Joshua Maurer, um doutorando do Observatório Terrestre Lemont Duert, da Universidade de Colômbia, em nota. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta
Quinta-feira, ao Globo do Rio de Janeiro. Moro, se houver irregularidade eu saio, mas não houve. O estado de São Paulo. Moro diz que deixa claro que se acharem alguma irregularidade. Olha, de Pernambuco. Sempre agir de maneira imparcial. Edições impressas locais, o Centenário Jornal do Comércio. Defesa da Zona Franca de Manaus ganha Fórum Nacional. A crítica. Operação Império prende 39. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens de J. Raia, José Alberto Zegdeg e Alberto Pellegrini. A operação de áudio de Itamar Jardina e Hernandes Sampaio. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45.